Oi, gente, ótima noite. Vamos então para ler o Hábitos Atômicos aqui no Mais Que Magras. Muito importante a leitura para alinhar a sua filosofia, sua mentalidade e te dar ferramentas práticas para você realmente mudar definitivamente para sempre aspectos profundos do emagrecimento. Seu corpo é um reflexo da sua filosofia, da sua mentalidade, do seu estilo de vida. E para você dar uma virada de jogo, você precisa aprender como fazer isso, né? Então, nós estamos no capítulo 17, como um parceiro de responsabilidade pode mudar o jogo. Ele já falou de parceria de responsabilidade lá atrás, tá bom? E agora acho que ele vai dar uma profundizada aqui no assunto. Vamos lá, então. Depois de servir como piloto na Segunda Guerra Mundial, Roger Fisher frequentou a Faculdade de Direito de Harvard e passou 34 anos se especializando em negociação e gestão de conflitos. Ele fundou o projeto de negociação de Harvard. Trabalhou com vários países e líderes mundiais em resolução de paz, crises de reféns e compromissos diplomáticos. Mas foi nos anos de 70 e 80, quando a ameaça de guerra nuclear se intensificou, que Fisher desenvolveu talvez a sua ideia mais interessante. Na época, Fisher estava focado em projetar estratégias para impedir uma guerra nuclear e havia notado um fato preocupante. Todo presidente em exercício teria acesso aos códigos de lançamento capazes de matar milhões de pessoas, mas nunca veria ninguém morrer, porque sempre estaria a milhares de quilômetros de distância. Minha sugestão foi bastante simples, escreveu ele em 81. Coloque esse código nuclear em uma pequena cápsula e implemente ao lado do coração de um voluntário. Essa pessoa carregaria consigo uma grande e afiada faca de açougueiro e acompanharia o presidente. Se alguma vez o presidente quisesse disparar armas nucleares, a única maneira de fazê-lo seria primeiro com as próprias mãos matar um ser humano. O presidente diria: George, me desculpe, mas dezenas de milhões devem morrer. Ele tem que olhar para a pessoa de carne e osso e perceber o que é a morte. O que é a morte de um inocente? Sangue no tapete da Casa Branca. É a realidade bem diante dos teus olhos. Quando sugeri isso a amigos do Pentágono, eles me disseram: meu Deus, isso é terrível. Ter que matar alguém distorceria o julgamento do presidente. Ele nunca poderia apertar o botão. Enquanto tratava a quarta lei da mudança de comportamento, discorri sobre a importância de tornar bons hábitos imediatamente satisfatórios. A proposta de Fisher é a inversão da quarta lei. Torne aquele processo imediatamente insatisfatório. Assim como estamos mais propensos a repetir uma experiência quando o final é satisfatório, também estamos bem propensos a evitar uma experiência com um final doloroso. A dor é uma professora eficaz. Se o fracasso é doloroso, ele é lembrado. Se é relativamente indolor, talvez ele seja ignorado. Quanto mais imediato e mais caro for o erro, mais rápido você aprende com ele. A ameaça de uma avaliação ruim do seu trabalho força um encanador a fazê-lo bem. A possibilidade de um cliente nunca retornar faz com que o restaurante sirva sempre uma boa comida. O custo de cortar o vaso sanguíneo errado faz com que um cirurgião domine completamente a anatomia humana e corte com cuidado. Quando as consequências são graves, as pessoas aprendem rapidamente. Quanto mais imediata a dor, menor a probabilidade do comportamento. Se quiser evitar maus hábitos e eliminar comportamentos não saudáveis, adicione um custo instantâneo à ação. Isso é uma ótima maneira de reduzir a sua probabilidade de ocorrência. Repetimos maus hábitos porque eles nos servem de alguma forma, e isso os torna difíceis de abandonar. A melhor maneira que conheço para superar essa situação é aumentar a velocidade da punição associada ao comportamento. Não pode haver lacuna entre a ação e a consequência. Assim que as ações incorrem em uma consequência imediata, o comportamento passa a mudar. Os clientes pagam suas contas no prazo quando são cobradas multas por atraso. Os alunos comparecem às aulas com mais frequência quando sua nota está vinculada à frequência. Superamos inúmeros obstáculos para evitar um pouco de dor imediata. Obviamente, há um limite para isso. Se você confiar na punição para mudar o comportamento, então a força da punição deve corresponder à força relativamente do comportamento que ele está tentando corrigir. Para ser produtivo, o custo da procrastinação deve ser maior que o da ação imediata. Para ser saudável, o custo da preguiça deve ser muito maior que o do exercício. Ser multado por fumar em um restaurante ou por não reciclar acrescenta consequências a uma ação.
O comportamento só muda se a punição é dolorosa o suficiente e aplicada de forma consistente. Em geral, quanto mais local, tangível, concreto e imediata a consequência é, maior é a probabilidade de influenciar um comportamento individual. Quanto mais global, intangível, vaga e tardia a consequência, menor é a probabilidade de influenciar o comportamento individual. Felizmente, há uma maneira direta de adicionar um custo imediato a qualquer mau hábito: criar um contrato de hábito. O que é o contrato de hábito? A primeira lei a respeito do uso do cinto de segurança foi aprovada em Nova York em 84. Na época, 14% das pessoas nos Estados Unidos usavam o cinto regularmente. Mas isso estava prestes a mudar naquele momento. Dentro de 5 anos, mais da metade do país já tinha as leis obrigando o uso do cinto. Hoje, usar cinto é obrigatório por lei, em 49 de 50 estados. E não é apenas a legislação. O número de pessoas que usa cinto de segurança mudou drasticamente. Em 2016, mais de 88% dos norte-americanos usavam cinto de segurança quando entravam num carro. Em pouco mais de 30 anos, houve uma reversão completa nos hábitos de milhões e milhões de pessoas. Leis e regulamentos são um exemplo de como o governo pode mudar nossos hábitos criando um contrato social. Como sociedade, concordamos coletivamente em obedecer a regras e aplicá-las como um grupo. Sempre que uma nova legislação impacta o comportamento, leis, o cinto de segurança, proibição de fumar em locais públicos, dentro de restaurantes, reciclagem obrigatória, enfim. É um exemplo de contrato social que vai moldar hábitos. O grupo concorda em agir de uma determinada maneira e, caso se desvie, será punido. Assim como os governos usam leis para responsabilizar cidadãos, você pode criar um contrato de hábitos para se manter responsável. Olha que interessante. Um contrato de hábitos é um acordo verbal ou por escrito em que você declara seu compromisso com um hábito em particular e a punição que vai ocorrer caso você não cumpra. Assim, encontre uma ou até 2 pessoas para agir como parceiras de responsabilidade. Elas vão assinar esse contrato com você. Brian Harris, um empresário de Nashville, no Tennessee, foi a primeira pessoa que eu vi colocar em estratégia essa ação. Após o nascimento do seu filho, Harris percebeu que queria perder quilos. Ele escreveu um contrato entre ele e a sua esposa e com o seu personal trainer. A primeira versão dizia: o objetivo número 1 de Brian para o primeiro trimestre de 2017 é começar a comer corretamente para que se sinta melhor, tenha aparência melhor e seja capaz da meta de longo prazo de chegar a 100 quilos com 10% de gordura corporal. Abaixo dessa afirmação, ele traçou um roteiro. Fase 1, retome a dieta restrita a carboidratos de absorção lenta. Fase 2, inicie um tratamento restrito de rastreamento de todos os macronutrientes. Fase 3, refine, mantenha os detalhes da sua dieta e programe os exercícios. Finalmente, ele registrou cada um dos hábitos diários que o levariam ao seu objetivo. Por exemplo, anotar os alimentos que consumiria todo dia e se pesar diariamente. Em seguida, ele descreveu a punição caso falhasse. Se Brian não cumprir esses itens, a seguinte consequência vai ser aplicada: terá que se vestir formalmente todos os dias para o trabalho e todo domingo de manhã pelo resto do trimestre. Vestir-se formalmente é definido como não usar jeans, camisetas, shorts, moletons, e ele dará a Joey, que é seu treinador, $200 para que ele use como quiser, se deixar de anotar um dia sua alimentação. No final da página, Harris, sua esposa e seu treinador assinaram aquele contrato. Minha reação inicial foi que um contrato como essa parceria, excessivamente formal, era desnecessário, especialmente assiná-lo. Mas Harris me convenceu de que a assinatura no contrato era uma indicação de seriedade. Sempre que pulo esta parte, disse ele, começo a afrouxar quase que na hora que fiz o contrato. 3 meses depois, após atingir suas metas para a primeira parte, Harris aprimorou seus objetivos. As consequências também ficaram um pouco mais graves. Se ele descumprisse sua meta, teria que pagar ao treinador $100. Se ele não conseguisse se pesar, teria que pagar $500. A esposa, para usar como ela quisesse. E talvez o mais doloroso, e se ele se esquecesse de executar as corridas curtas, teria que vestir formalmente para o trabalho todos os dias, usar boné de Alabama Crimson do Tides pelo resto do trimestre. Um velho rival do seu amado Tides, tá? O primeiro é Alabama Crimson Tides. Do seu amado rival Auburn Tigers. E a estratégia funcionou. Com a esposa e o treinador atuando
como parceiros de responsabilidade e com um contrato de hábitos esclarecendo exatamente o que fazer a cada dia, Harris atingiu o objetivo. Para tornar os maus hábitos insatisfatórios, sua melhor opção é torná-los dolorosos. Criar um contrato de hábito é uma maneira simples de fazer isso. Mesmo se você não quiser criar um contrato de hábito formal, ter apenas um parceiro de responsabilidade já é totalmente útil. A comediante Margaret Cho escreveu uma piada, uma música todos os dias. Ela faz o desafio música por dia, com um amigo, e ajuda os dois a se responsabilizarem. Saber quem está observando é um poderoso motivador. Você fica menos propenso a procrastinar, desistir, porque há um custo que pagar. Se não cumprir o combinado, talvez essa pessoa o veja como indigno de confiança, a visão vai mudar, né? Ou preguiçoso. Você não está apenas deixando de cumprir uma promessa que você fez a si mesmo, mas está falando em cumprir sua promessa a outras pessoas. Às vezes pode não ser dinheiro, pode ser alguma outra coisa, né? Mas o importante da responsabilidade de parceria é que você está envolvendo a sua palavra e alguém no processo. Esse processo pode ser automatizado. Thomas Frank, um empresário de Boulder, no Colorado, acorda às 5h55 todas as manhãs. Se não o fizer, ele posta um tweet automático que diz: são 6h10 e eu não acordei porque sou preguiçoso. Responda a esse tweet e receba $5 via PayPal, desde que meu despertador não tenha falhado. Sensacional, compromisso público. Estamos sempre tentando apresentar nossos melhores eus ao mundo. Penteamos os cabelos, escovamos os dentes, nos vestimos com cuidado, porque sabemos que esses hábitos tendem a ter uma reação bem positiva. Queremos tirar boas notas, formar nas melhores escolas, impressionar potenciais empregadores, colegas, amigos, familiares. Nós nos preocupamos muito com a opinião daqueles que nos rodeiam, porque é mais fácil quando os outros gostam de nós. É precisamente por isso que obter um parceiro de responsabilidade ou assinar um contrato de hábitos funcione tão bem. Então, resumo do capítulo, aquele resumo que eu adoro, ó, que tá aqui. A inversão da quarta lei de mudança de comportamento, que você tem que tornar ele insatisfatório. É menos provável você repetir um mau hábito se ele é doloroso ou insatisfatório. Um parceiro de responsabilidade cria um custo imediato para uma inação, que é você não fazer o que você se comprometeu a fazer. Nós nos importamos profundamente com o que os outros pensam e por isso nós agimos, porque a gente não quer que a pessoa forme uma opinião ruim a nosso respeito. Um contrato de hábito pode ser usado para adicionar um custo social a qualquer comportamento. Isso faz com que os custos de violar as suas promessas sejam públicos e sejam dolorosos. Saber que alguém observa é um poderosíssimo motivador. E aí, ó, tem um resuminho aqui, tá vendo? Ó, os gráficos que ele faz, que são super visuais para quem gosta, né, de visual, que é como criar um bom hábito. Torne-o claro, torne-o atraente, torne-o fácil, torne-o satisfatório. Como você se livra de um mau hábito? Você tem que tornar ele invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório. E aí, no final da leitura, eu vou ler para vocês esse quadro, né, como uma anotação, para quem não tem o livro, e vou destrinchar essas partes para você entender as estratégias de cada uma das partes desse gráfico. Então, por exemplo, ó, quando a gente fala sobre torne-o claro, o autor fez 4 capítulos sobre isso com 4 estratégias. Quando fala sobre torne-o atraente, também tem 3 capítulos, 3 estratégias. E assim sucessivamente. Também com os maus hábitos, como se livrar dos maus hábitos. E aí nós estamos terminando, tá? E aí, ó, para finalizar, a gente vai entrar agora em táticas avançadas. A gente tá chegando nos finalmente dos finalmente mesmo. Ó, agora a gente vai pro capítulo 18 e o livro tem 20 capítulos, ó, 19 e no 20 nós finalizamos o livro. Então, realmente, estamos aí no final, partindo para a conclusão. Um beijo, não deixe de ler e acompanhar a leitura. Se você precisa dos outros capítulos, me peça e vamos que vamos transformar a nossa vida definitivamente para ser uma embaixadora de vida saudável nesse mundo aí caótico, num grande frenesi de falta de saúde para as pessoas. Então você vai ficar mais que magras aqui com a gente, tá bom? Um beijo para você.